A Operação Lava Jato, neste ano de 2024, completa 10 anos da deflagração da sua primeira ação. E agora, o Supremo Tribunal Federal, depois de uma série de outras investigações, tem se visto às voltas com o cancelamento de inquéritos e mudanças que têm gerado um debate importante na opinião pública sobre o legado da Lava Jato e de quem participou da operação ativamente dentro dela. A gente vai analisar um pouco em que cenário estamos diante das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. E também vamos falar em Minas Gerais sobre segurança pública. Nesta semana, o governador Romeu Zema, quando chegava a um evento na capital mineira, foi abordado por manifestantes da segurança pública, que chegaram a trocar empurrões com a segurança da cidade administrativa do governador. A gente vai falar um pouco sobre o quanto esse tem sido o principal calcanhar de Aquiles do governo Zema, mas que também já foi de outros governadores na história de Minas Gerais. São esses os assuntos que a gente aborda a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Como vai? Você está no podcast que aborda semanalmente os assuntos mais importantes, ou aqueles pelo menos que nós selecionamos para colocar um pouco mais de lupa e tratar deles aqui na interface entre os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Para você que nos acompanha, já nos segue, seja no seu tocador de podcast, no seu tocador de música ou no youtube.com/otempo, tá tudo certo, só precisa espalhar a palavra para mandar para outras pessoas. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, faça a gentileza de nos seguir, nos acompanhar. Sempre às quintas-feiras, logo no final da noite, a gente já tem um novo episódio analisando a política institucional brasileira toda a semana. Tá aqui comigo mais uma vez a editora de política do jornal O Tempo, Marina Schettini. Como vai, Marina? Tudo bem? Oi, Guilherme, tô ótima. Bom voltar aqui toda semana. Sempre bom tê-la conosco, Marina. Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, também está conosco neste nosso episódio de hoje. Como vai, Fran? Tudo bem? Tudo bem, você, Guilherme? Um oi também para Marina. Bom estar falando com vocês aqui. Ótimo. Teremos umas boas discussões hoje. Gostei bem da pauta que a gente vai abordar, ou das pautas que vamos abordar na nossa edição de hoje. Vou começar pelo assunto nacional, porque ele tem um apelo entre lulistas, bolsonaristas, petistas, não petistas, centristas, lavajatistas em especial. Chegamos nesse ano de 2024 a 10 anos da deflagração da primeira ação da Operação Lava Jato. E tivemos uma série de inquéritos que foram oriundos dessa operação. Nessa marca de 10 anos, desde que ela foi instituída, as investigações relacionadas à operação levaram ao oferecimento de 34 denúncias pela Procuradoria-Geral da República. Essas acusações que resultaram em 9 ações penais que tiveram no total 7 réus condenados. Mas essa semana, um discurso que passou a pairar, em especial entre alguns grupos de partidos, entre alguns integrantes daquela ala mais crítica ao Supremo Tribunal Federal, tem relação com a anulação de determinados inquéritos que estavam relacionados com a Operação Lava Jato. Um deles é de suma importância, porque envolve personagens históricos da política brasileira, foi dado numa decisão do ministro Edson Fachin. Arquivou um inquérito contra o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o ex-senador Romero Jucá, do MDB de Roraima. Esse inquérito foi prorrogado pelo menos 8 vezes desde que aberto, uma investigação que tramitava desde 2017, e por decisão do ministro Fachin, à luz do que aconteceu em outra operação investigada pela Polícia Federal, a spoofing, e esta que mostrou os vazamentos que foram feitos a partir de conversas e o apontamento de que houve um conluio nas decisões do então juiz da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, hoje senador da República, e Deltan Dallagnol, a figura que ficou pelo menos mais famosa do grupo de procuradores federais, sem contar os outros que estavam ali naquele movimento todo de crescimento e de transformação da Operação Lava Jato na grande pauta que tínhamos diariamente para tratar do país, para tratar de corrupção dos anos dos governos do PT, também fazendo menções a corrupções mais antigas, que vinham lá do tempo da Petrobras, dos anos 90 e muito mais. A gente escolheu um pouco esse assunto para poder mostrar essa insatisfação geral e tentar extrair algum saldo dessa operação. Ô Fran, eu vou conversar aqui então com você na nossa conversa para entender que avaliação você faz desse momento em que chegamos. As críticas têm sido bastante importantes, feitas por uma parte da oposição ao governo Lula, em especial,
ao Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi, por exemplo, o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, sugerir numa postagem que, olha, há um certo conluio entre o governo do PT, que foi um dos principais alvos da Lava Jato, e o Supremo Tribunal Federal nesse momento. O quanto a gente deve levar essa crítica da oposição em conta, o quanto as circunstâncias jurídicas apenas da Operação Spoofing e de outras investigações devem ser levadas para a gente olhar por esse todo da Lava Jato 10 anos depois do seu início. Pois é, Ibrahim, essa semana foi uma semana que, digamos que colocou ainda mais luz nessas questões relativas à Lava Jato, porque se de um lado a gente viu o STF afrouxando algumas decisões relacionadas à Lava Jato e de forma monocrática, de outro a gente viu no Tribunal Superior Eleitoral também, aí o senador Sérgio Moro sendo absolvido daquele pedido de cassação de mandato. Então, ali no TSE o colegiado decidiu, ao mesmo tempo em que salvou o ex-juiz da Lava Jato, né, a figura central que acabou sendo eleito justamente pela sua atuação na operação, ao mesmo tempo a gente vê esse enfraquecimento em relação ao que a Lava Jato até então teria produzido. Há um alerta vermelho, inclusive nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, porque algumas decisões que estão sendo tomadas agora, e aí eu, além de Edson Fachin, eu coloco um zoom maior aí em relação ao nome de Dias Toffoli, tem um certo descontentamento, uma certa preocupação de que forma essas decisões já agora podem colocar em xeque outras decisões que já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal antes, lá pelos anos de 2019, inclusive decisões que levaram o próprio hoje presidente Lula para a cadeia lá em 2018. O que a gente viu recentemente, o que a gente viu nessa semana foi Toffoli anulando questões de provas relacionadas a Marcelo Odebrecht, né? Aí dono da Odebrecht, que agora o nome mudou, né? É Novanor. E antes ele já tinha afrouxado acordos de leniência, de pagamento de multas, tanto da OAS como também da própria Odebrecht. E querendo ou não, essas decisões foram monocráticas e essas decisões também, a gente lembra que tem um efeito cascata, né? Porque a partir de decisão X, vários outros réus, pessoas envolvidas, e não são poucas, né, em relação à Operação Lava Jato, também recorrem ao Supremo para que possam ter os mesmos direitos, os mesmos benefícios. Há um incômodo hoje numa ala do STF de que Dias Toffoli, até mesmo numa tentativa de tentar se aproximar mais do presidente Lula, que foi quem indicou ele para o cargo, mas que enquanto o presidente Lula estava fora, Dias Toffoli tomou decisões, inclusive, que desagradou o PT, partido do qual ele já foi advogado. Então se vê também uma tentativa dele de se aproximar mais, se aproximar novamente do governo, mas até então diz que não tem mudado muito essa relação, porque digamos que há um certo rancor a algumas decisões pessoais, algumas decisões de Dias Toffoli. Então a gente esquece um pouco o jurídico também e vê numa relação pessoal ali. Ao mesmo tempo, há essa preocupação porque Dias Toffoli está tomando aí várias decisões monocráticas. Há um entendimento nos bastidores do Supremo, por exemplo, de que isso coloca em xeque não só decisões tomadas pelo colegiado, mas também até mesmo de Carmen Lúcia, que foi uma figura central, foi relatora de vários inquéritos aí relacionados à Lava Jato, e o que se diz esse tipo de decisão, tanto do Marcelo, tanto de acordo de leniência, etc, deveria ser tomado de forma conjunta, ou seja, pelo colegiado, ou então por uma turma, como foi o caso do José Disseu também essa semana, mais um caso, né? Então, assim, há uma preocupação de mostrar, de talvez ali atrapalhar com esse crédito, né? Assim, o que se diz que tem sim decisões que são importantes, nem tudo que a Lava Jato produziu ou tudo que gerou é só espetacularização ou umas questões totalmente partidárias ou totalmente ali sem ouvir vários lados. Então, o que se via é que deveria ter um certo, digamos que medir mais o que dá para ficar e o que não dá para ficar, porque a gente lembra também que essas decisões do Toffoli, elas podem gerar vários efeitos cascatas aí gigantescos. Então, para aqueles casos de corrupção que foram realmente comprovados e tudo mais, deveria se ter uma certa parcimônia. Até se dizem assim, que Dias Toffoli, Edson Fachin também, com essa última decisão, acabou desagradando ali parte do STF, justamente porque acham que tá demais.
se pode questionar, não quer dizer que tudo que tá no preto e no branco é aquilo, pronto, acabou. Mas que, para não mostrar um Supremo fraco, para não mostrar que o Supremo tá voltando atrás, para não mostrar que o Supremo tá, de certa forma, vacilando e dando mais munição aí pra oposição ao governo do presidente Lula, então o que se avalia essas decisões precisam ser tomadas pelo colegiado. Então o que a gente vê hoje no Supremo, pelo menos que a gente tem acompanhado aqui, é justamente isso, para se evitar essas críticas de que o STF está demais com Lula ou coisa do tipo, essas decisões são decisões importantes, deveriam ser tomadas não só por um ministro. E aí, de novo, né, gente, no Senado, na Câmara tá aquele projeto que proíbe decisões monocráticas de ministros do Supremo. PEC 8 de 2021. Só um ligeiro disclaimer aqui a respeito de Dias Toffoli. Não é exatamente o capítulo principal que nós vamos tratar aqui, mas eu me impressiono com a capacidade de o ministro Dias Toffoli ter o timing político para fazer coisas e das suas decisões absolutamente invertido de tudo o que se espera do Supremo Tribunal Federal e da conduta dos juízes. É assustador o quanto. Veja, estávamos discutindo essa PEC mencionada pela Fran e o Congresso Nacional estava numa tentativa exatamente de dizer, peraí, gente, calma, vamos organizar as coisas. O que absolutamente me parece, com todos os juristas que eu já li sobre este assunto, que é absolutamente legítimo. Decisões que não são monocráticas, a não ser que esteja ferindo alguma liberdade muito evidente dos processos constitucionais e da nossa legislação, deve ser reservada para casos muito extremos. O colegiado é o que dá força, sustentação de argumento e o que dá garantias para que tenhamos uma decisão que pode ser sempre questionada, pode ser criticada, absolutamente. É da natureza das decisões jurídicas. Mas é impressionante como a ministra Rosa Weber, que fez um esforço hercúleo para conseguir mudar as regras internas do tribunal, para fazer com que a percepção, inclusive da opinião pública, se modificasse dadas as decisões monocráticas e pouco democráticas muitas vezes. Neste caso, consegue ser derrubada por uma decisão do ministro Toffoli que, olha, é de invejar a ausência de timing político do ministro. Ele é o centrão, né, do Supremo. É impressionante, Marina, como ele é o centrão, pode. Ele vai se adaptar nele. Sem contar a quantidade de declarações que a gente precisa abrir uma lista aqui para dizer absolutamente desastradas, né? Marina, você está onde exatamente nessa conversa ao olhar para essas decisões que são dadas pelo ministro Fachin, por outros ministros até agora, inclusive do ministro Dias Toffoli, neste caso, se você quiser puxar também por essa conversa. A Operação Lava Jato deixou um legado, mas parece que isso vai ganhando novos capítulos nas decisões do Judiciário e na relação com o Congresso, e tudo parece ainda muito candente, está muito quente ainda, mesmo 10 anos depois, né? Eu acho que esses erros todos, essas falhas que vieram ali do pessoal de Curitiba, muito mostradas pela Operação Spoofing mesmo, eles deram ao STF que o STF sempre quis, que é uma desculpa, um respaldo, melhor dizendo, para poder fazer essas reversões que estão sendo feitas agora. Só que eu acho que é isso que a Fran disse, né? A gente precisa tomar cuidado para não acontecer a mesma coisa agora com o STF, que o STF, achando que tem esse poder todo na mão para poder fazer isso, meta os pés pelas mãos, exagere nessa reversão e acabe perdendo a credibilidade disso de fazer. Porque eu acho que quem acaba prejudicado nessa história toda é o país, é o combate à corrupção, porque o Dirceu, ele tá liberado agora, né? Não é porque ele foi inocentado, é porque o processo dele prescreveu. Só que em épocas de que a narrativa é jogada para um lado e para o outro do jeito que melhor convém a gente, agora ele tá inocentado, provou-se que ele não fez nada de errado. Líder-geral do STF. Né? E ele já está preparando uma candidatura para voltar à Câmara, porque ele foi caçado lá no Mensalão, então agora é o modo dele mostrar para todo mundo que ele volta por cima, que ele era inocente. Não é isso, né? Quando a gente começa essa cruzada, como foi na Lava Jato, que teve seus méritos também, não é porque a corrupção, não quer dizer que a corrupção não aconteceu, não quer dizer que não havia erros, não quer dizer que a equipe teve acertos, teve sim, errou muito, acertou também, só que agora quando a gente começa a fazer isso, quando é revisto tudo, fica parecendo que não teve corrupção, que foi realmente uma perseguição única e exclusiva da equipe de Curitiba contra a esquerda, e essa versão acaba ganhando. Então, o combate à corrupção é prejudicado, o país é prejudicado. Inclusive, quando a gente considera os números totais, né, Marina, eu não vou encontrar precisamente aqui esse número, mas me lembro de ter, ao longo da pesquisa aqui, para a gente começar essa conversa, dos partidos menos denunciados foram o PT. Porque tivemos partidos como o PP, o próprio MDB,
que no volume total de denúncias da Operação Lava Jato, tinham aquelas corrupções, que eu vou chamar aqui, é sempre corrupção, gente, mas com a liberalidade do termo, corrupções menores. Eram de pessoas que não eram tão visíveis quanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto ministros do governo do PT. Eram pessoas de partidos menores, eram pessoas que não tinham, não eram eram do baixo clero. Então, quando você olha para o todo, você diz, não, mas que tinha algum problema nessas condenações? Não, não havia. Não havia nem grita geral por parte dos advogados, nem dessas pessoas que foram condenadas. Os empresários todos, depois de descoberto tudo que foi descoberto pela Operação Lava Jato, todos eles tinham a total e absoluta certeza de que, olha, gente, não dá mais para negar, não. Os crimes foram confessados, né? Os crimes existiram. Os acordos de colaboração estão lá colocados. O que podemos, evidentemente, matizar à luz do tempo aqueles acordos foram firmados de uma maneira a garantir a lisura processual, considerando como se deve fazer um Código de Processo Penal brasileiro? Não. Há algumas dessas decisões que claramente é o que está dizendo o Supremo Tribunal Federal, com base nas informações e nas conversas colhidas na Operação Spoofing, e que saíram lá atrás do que a gente convencionou de chamar ali da Lava Jato Gate, né? Não era esse o nome que a gente usava exatamente, não. Eu vou encontrar aqui. Vaza Jato. Da Vaza Jato. Da Vaza Jato. Da Vaza Jato, que o site The Intercept conseguiu primeiro, com o hacker lá de Araraquara e tudo mais. Não quer dizer também que aquilo não tenha acontecido, né? Tá muito provado, documentado pela Polícia Federal, que sim, houve a utilização de expedientes que não são previstos no Código de Processo Penal. Então eu acho que muitas vezes há um grau de irresponsabilidade de se tratar a Operação Lava Jato como se ela pudesse ser apagada com uma borracha, como se nenhum mal feito tivesse sido cometido. Não é verdade. E antes que sejamos aqui taxados já, possivelmente nas redes sociais, de é todo mundo anti-Lava Jato. Tem nada de todo mundo ser anti-Lava Jato. Mas antes de tudo, eu estou entre aqueles que, como alguns juristas e como advogados que participaram deste caso, dizem o seguinte: nós não temos problema em identificar condutas que sejam dos nossos clientes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de outras coisas. Só que a gente não pode, em nome disso, abrir mão da correção processual, direito de apresentar a sua defesa corretamente e de não haver o que no fundo foi uma combinação em determinados inquéritos, em determinadas figuras políticas, do que fez o juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, né? A gente não pode anular tudo o que aconteceu na Operação Lava Jato simplesmente por causa dessa relação, mas também não podemos fazer o inverso, de dizer que não, a lisura dos juízes também ocorreu em todos os cenários. Não aconteceu, houve claramente, e as indicações estão sendo feitas inclusive agora pelo Conselho Nacional de Justiça, que recentemente decidiu afastar 2 desembargadores, desembargador Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, porque tinham afastado um outro colega que estava fazendo críticas específicas sobre as decisões que tinham sido tomadas à luz dessa ideia de que, olha, houve algum conluio também da justiça, assim como aconteceu em grande medida pelos empresários daquele clube de empreiteiras. Não dá para separar as duas coisas, não. Elas estão no mesmo balé, ou seja, tá todo mundo errado em alguma medida nessa história. Quando a gente defende o devido processo legal, a gente defende ele justamente para que esse trabalho de Curitiba, ninguém está sendo contra a Lava Jato, né? Para que esse trabalho de Curitiba, esse combate à corrupção, ele não tenha brecha agora para ele ser anulado, que é o que muitas vezes a gente está vendo. E é um risco, porque quando a gente pensa no Toffoli, por exemplo, que a gente destacou, o amigo do meu pai, né, existe um histórico que para ele deveria ser um alerta para ele tomar ainda mais cuidado com essas decisões monocráticas, para a corte de maneira geral tomar ainda mais cuidado com essas decisões monocráticas, principalmente porque o STF está numa cruzada ali de tentar amenizar, né, a imagem que a opinião pública tem dela. A gente já vê quando no episódio do Elon Musk, né, toda aquela confusão, as pesquisas todas indicavam que a população via o Supremo Tribunal de uma maneira muito pior do que via o Elon Musk, do que via Bolsonaro, do que via essa discussão pela liberdade, né, pela liberdade de expressão. Então a gente já vê que o STF está nesse movimento de baixar a temperatura inclusive com o Congresso. A própria decisão agora do Sérgio Moro, que é da Justiça Eleitoral, né, do TSE, é mais um caminho dessas altas cortes para tentar reverter essa imagem que eles têm diante da opinião pública. Então, assim, de tirar essa peste de perseguição, principalmente quando a gente tem o Moro como réu ali, né?
Vamos colocar assim. Então, quando ele é absolvido, mesmo diante de toda a expectativa, a gente tinha uma expectativa contrária, talvez se esse julgamento fosse antes, essa expectativa teria sido o que a gente achava mesmo, mas agora, diante deste movimento que a gente vê, acaba fazendo muito mais sentido. E como o caso é um pouco frágil, né, Marina? Porque trata de pré-candidatura, é uma zona muito cinzenta ali. Né? Mas mesmo sendo frágil, havia expectativa de condenação, porque a gente sabe como essas decisões de cortes superiores, mais altas principalmente, elas têm um componente político muito importante. Então, diante deste movimento, a gente vê essa absolvição por unanimidade. Né? Então, é muito significativo ainda ser por unanimidade. Então, esse descontrole das decisões monocráticas e sempre de um lado só, agora acaba atrapalhando nesse outro caminho que o TSE, que o STF tem tentado trilhar. Eu estou entre aqueles que acham que a Operação Lava Jato, no saldo total, ela nos forneceu algo que deveria ter sido institucionalizado com as melhores práticas que foram utilizadas pela operação. E o que eu estou dizendo disso? Existe um know-how, existe uma maneira técnica de se encontrar lavagem de dinheiro, de se cruzar informações de pagamentos que parecem absolutamente naturais, mas que no fim das contas estavam vinculados a financiamento de partido de maneira oculta, estava financiando Caixa 2, estava financiando corrupção. Então tem muito de expertise importante que o país deveria ter incorporado e institucionalizado dentro dos quadros do MPF. Eu sempre fiz uma analogia brincando com alguns amigos quando a gente comentou, falava, olha, a Operação Lava Jato, em determinado momento, deveria ter feito uma espécie de caravana. Pegava a caravana dos procuradores e dos membros técnicos e passeava por todos os estados brasileiros dizendo, gente, vocês querem aprender a fiscalizar a corrupção? A técnica é isso aqui. Nós vamos por aqui, olha a conta bancária desse jeito, colaboração internacional dessa maneira, é isso aqui, é isso aqui. Isso, institucionalmente, seria um ganho gigantesco para o Ministério Público Federal. E isso me parece que não aconteceu. A gente se perdeu no meio das discussões políticas e do impacto político que aquilo teve, né? Com o que foi, por exemplo, o senador Romero Jucá, que mencionamos aqui, na história de vamos deixar as coisas como estão, né? Precisamos fazer aquele acordão nacional e coisas dessa natureza. Então perdemos esta oportunidade. Mas ao mesmo tempo eu acho que aí vou dar um crédito positivo ao Supremo Tribunal Federal em uma questão. Porque me parece que a gente precisa trazer, depois de viver alguns momentos em que o judiciário, a política institucional andou, para usar uma expressão Jair Bolsonariana, fora das quatro linhas, ou entrava nas quatro linhas, saía um pouquinho e etc. Eu acho que a gente precisa colocar as coisas novamente no prumo e dizer, primeiro, gente, acima de tudo, você precisa gostar do ministro Alexandre de Moraes? Não. Você precisa gostar do Dias Toffoli? Não. Você precisa gostar do juiz de primeira instância? Não. E para você não gostar de nenhum deles, tem um ponto que precisa ser seguido por todos. Tem o Código de Processo Penal, tem as regras jurídicas para que as coisas aconteçam e, em especial, o que não pode ser feito. Juiz pode combinar a decisão com o procurador, com o promotor, com quem quer que seja, com o delegado? Não pode. Juiz pode atuar de maneira X ou Y? Não pode. O acusado pode atuar de maneira X ou Y? Não pode. Está tudo previsto na lei. Se seguirmos a lei, se colocarmos as coisas no prumo novamente, eu acho que é o primeiro passo para que a gente retorne a alguma ideia de normalidade. Porque as críticas vão existir. Mas para acabar com essa história do liberou geral, é isso. Se você não tiver fundamentos muito robustos para que juridicamente as coisas sejam levadas à frente, respeitando todo o popular devido processo legal, não há hipótese de que a gente volte a ter um patamar de confiança nas instituições jurídicas, como a gente não tem. Porque temos dificuldade de olhar para a remuneração e comparar com o resto do país, porque temos dificuldades de transparência no Poder Judiciário que não temos em outras instâncias do país. Então, já há uma gama muito relevante de coisas para se olhar de rabo de olho para o judiciário e que uma que não precisaríamos é passar dos limites ou errar na condução do devido processo legal. E acho que se o STF estiver mirando exatamente isso, acho que é o caminho ideal para se fazer. Mas não me parece com decisões como essa do ministro Dias Toffoli. Me parece que aí ele adota o componente político para, além de qualquer outra coisa, antes das decisões, inclusive interna corporis do Supremo Tribunal Federal, para decidir o que pretende fazer e para escolher os critérios que basearam a sua decisão. Infelizmente, eu não gostaria de pensar isso sobre o ministro Dias Toffoli, mas ele não me dá muitas alternativas em relação ao que desenhou. Fran, você queria comentar?
tô admirando, tô gostando de ouvir. Não, mas é interessante. É interessante também quando eu, de novo, batendo nessa tecla do Dias Toffoli, mas é porque eu acho que ele é uma figura que mostra muito, né? Justamente a Marina falou centrão, né? Como ele vem se adaptando a tudo isso, mas como as investidas dele de agora também não estão dando certo com o próprio presidente Lula e com o PT, e tá dando muito errado, pelo menos com uma ala ali, que digamos que é uma ala mais linha dura do STF, e em como isso também vai obrigar, de certa forma, pelo menos é o que tem sido dito, o próprio presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, a interferir nesse ponto, justamente para tentar, como você disse, ele criar um jogo ali, permanecer as coisas dentro de 4 linhas, justamente para evitar essa ofensiva do Congresso, porque de tudo isso está acontecendo, por mais que o TSE, outros ministros tenham dado aí acenos ao Congresso, ainda tem um pacotão de maldades na Câmara e no Senado, e se engana quem pensa que isso não pode andar rapidamente agora. Então, digamos que Barroso deve entrar agora em cena justamente para tentar apaziguar isso e tentar ver, assim, como que vai ficar essa questão da Lava Jato. Quem vai se dar bem, pelo menos o que tudo indica, é Jorge Seife, né? Que também tem uma ação no TSE, e nessa linha de que o TSE agora está se aproximando do Congresso, ele também deve aí, digamos que assim como o Moro, ser absolvido e não correr risco aí nenhum. Então, vai ser interessante acompanhar nessas próximas semanas. É que eu tava gostando de te ouvir, Brian. Eu tava... Não faça isso, Fernanda. Nem eu gosto de me ouvir na maior parte das vezes. Até parece. Não funciona muito bem, não. Mas a gente, às vezes, fica eloquente, assim, com esses assuntos. Eu sou um desses. Eu sou apaixonado por podcast, por áudio, por fala. E, inclusive, vocês têm que ficar me cortando aqui também, por gentileza, porque senão eu falo demais, jamais. Tá? Vamos aqui passar a nossa próxima pauta para conversarmos sobre Minas Gerais. Notícia do portal O Tempo, da última segunda-feira. O governador Romeu Zema chegava num evento específico aqui na capital mineira para anunciar uma parceria que tinha com órgãos específicos para gerar mais vagas de ensino profissionalizante, coisas assim. Eis que, na entrada do evento, seguranças do governador entraram em conflito com manifestantes da segurança pública que estavam lá segurando uma faixinha dizendo Zema caloteiro, e etc., fazendo as críticas num coro um pouco maior do que fizeram em outros momentos, ao alegar novamente que o governador descumpriu a promessa lá em 2019, quando garantiu que a recomposição salarial das forças de segurança seria dada a eles em 3 parcelas. Claro, Marina, eu, você e Fran, que somos de uma geração que conseguimos acompanhar desde o início dos anos 90 aquilo que aconteceu na segurança pública de Minas Gerais. A Fran não era nascida, não? Não, Fran? Não. Entendi. Não, mas é que às vezes você... Não, a gente era criança, né? Você tá de sacanagem, né? Não, gente. Não, eu deixei aqui ele falar, mas o que você fez? Mas que isso? Viu? Tô prestando atenção. Não, eu esqueci de contar para os ouvintes. A gente frequentou sempre o Centro de Memória Minas Gerais. A gente ia para a biblioteca pública, aí via essas coisas, lia os jornais antigos, né? Os jornais faziam isso, a gente pega lá os alfarrábios, assim, começa a ler e tal. Então a gente leu sobre segurança pública. Nós que pudemos acompanhar à distância, né? À luz da história, os conflitos entre policiais militares e governo nas greves que aconteceram historicamente no estado, eu confesso para vocês que quando vi aquela cena específica do começo da semana, me veio uma espécie de flashback ou de déjà vu de coisas que já aconteceram anteriormente. É claro que a proporção da greve que tivemos lá atrás, em Minas Gerais, não tem nada a ver nas proporções ainda com o que estamos vendo no governo Zema. Mas de ver esse cenário, Marina, de segurança e de polícia contra polícia, de gente que está ali na Polícia Civil, gente na Polícia Militar, quem está no corpo de segurança do governador, de alguma maneira se empurrando por um reajuste, me voltou essa ideia e por isso que eu propus da gente conversar sobre isso aqui no 3 sobre os 3 nessa semana. A gente está vendo claramente que o governo Zema tem, desde o seu primeiro mandato, um problema a resolver com a segurança pública em função daquilo que foi empenhado como garantia pelo governador e não pôde ser cumprido. A gente já viu a piora das condições econômicas do Estado em função da pandemia, de perda de arrecadação com o ICMS, de tantas outras questões, e um reajuste que foi dado na última gestão Romeu Zema para todas as categorias, incluindo os policiais militares e os demais integrantes do Corpo de Segurança. Mas, Marina, você está vendo alguma temperatura mais alta neste momento para o governo
e uma dificuldade maior de lidar com a segurança pública do que o governo Zema lidou até agora, da sua primeira e desse segundo ano de gestão? Eu não acho que aumentou a dificuldade do governo lidar com a segurança pública. Eu acho que a segurança pública está cansada do mesmo discurso. O governador é um governador de uma tecla só. Para resolver a dívida do Estado é o RRF. Para tratar com servidores, o governador colocou o salário em dia. Ok, a resposta para isso já foi dada. Zema, nós entendemos, nós sabemos, nós reconhecemos, mas não dá para se apoiar nisso o resto da vida. O servidor público ele é importante para qualquer governador ou qualquer pessoa que queira se candidatar ao cargo de governador. Basta a gente lembrar aí do Pimentel, que não está muito longe. Desse sim a gente lembra, a gente acompanhou, né, Fran? Sim. Esse aí sim. Falem por vocês, tá? Eu estava começando no jornalismo. Basta a gente olhar pro ex-governador Fernando Pimentel. Ele foi eleito depois de duas gestões tucanas, teve Alberto Pinto Coelho ali no meio, né? Mas ficou muito marcado na época do Aécio o modo como ele lidava com servidores, né? Ele não recebe a gente, a época do Palácio dos Despachos ainda. Os servidores ficavam ali tentando ser ouvidos, e o que nunca acontecia. Então Pimentel vem e se coloca como uma pessoa da esquerda, ligada aos sindicatos, principalmente ao Sindiúti, né? Ele era muito próximo ali da Beatriz Cerqueira, pelo menos publicamente, era sempre muito, aparecia sempre muito com ela. Ele assumiu depois daquela greve dos 112 dias da educação. Então ele vem como alguém para representar, para ser a voz que o servidor seria ouvido. Ele faz aquele acordo do piso dos servidores, mas aí depois ele começa a não pagar os salários, a parcelar os salários. Aí essa relação ruiu. O que aconteceu? Ele foi um dos poucos governadores ali que não conseguiu a reeleição. E o Zema, ele descumpriu sim um acordo que ele fez com a segurança pública. Ele fez um acordo, ele perdeu o secretário de governo dele quando ele resolveu que ele não ia cumprir o acordo de dividir em 3 parcelas o reajuste. Ele pagou só a primeira, depois ele falou, não vou pagar mais. Não tem condição de pagar. Não tem como pagar mais. Ok, a situação do Estado é ruim, ela pode mudar. Você não pode assumir um compromisso sem fazer uma previsão de futuro. Você tem uma equipe para isso. Cadê seu planejamento de gestão? Cadê a conversa com todo mundo? Nós conseguimos garantir isso. Ano que vem a gente conversa de novo. Nós conseguimos garantir aquilo. Ano que vem a gente conversa de novo. Nós temos uma visão diferente dos governos anteriores. Nós somos ali numa gestão mais responsável. Use o discurso que eles quisessem, mas que assumisse o compromisso que eles pudessem assumir. E um problema especificamente da segurança pública para o Zema, primeiro que eles se organizam melhor, eles, vou usar uma expressão aqui mais fácil de entender, eles sabem fazer mais barulho. E isso é uma coisa extremamente importante na política, né? Desde os caixões queimados até fechar a cidade administrativa, eles fecham a cidade administrativa com 50 policiais, 20 policiais, e ali todo mundo presta atenção na demanda deles. Eles se organizam muito bem para fazer isso. E no grupo que o governador Romeu Zema quer entrar para se candidatar lá em 2026, a segurança pública é de extrema importância. Basta ver os movimentos que Tarcísio e Caiado já estão fazendo, que a gente conversou disso no último podcast. Se a gente for conversar com os nossos tios ou amigos mais extremados ali para a direita, a gente já identifica um discurso neles que eu vejo cada vez mais presente. Governador bom é o Caiado. Você viu o que ele está fazendo com a segurança pública lá? Então, assim, essa imagem já está sendo construída. Não adianta o Zema ou o Matheus Simões virem ali quando acontece alguma coisa ali do policial Roger Dias, ou quando a gente tem a saidinha, né? Que eles falam, a gente é contra a saidinha, nós defendemos o nosso policial aqui, se ele tiver a força de segurança toda contra ele. E não é só não dar um reajuste. É tudo, é o não conversar com a categoria, é não explicar, é não se colocar. Tem a questão do aumento de salário que ele não cumpriu lá em 2019, ele não deu o salário que ele prometeu, mas tem também o RRF, que ele ficou prometendo e dizendo e garantindo, eu não vou mexer em direito de servidor. Aí ele vai lá, quando ele é obrigado a divulgar o plano, que ele escondeu por praticamente 5 meses, o que a lei previa era ele apresentar para a Assembleia e divulgar, ele não fez, ele só fez depois que ele foi cobrado publicamente pelo Tadeuzinho, aí descobre que ele é mais rígido ainda do que a lei manda. Então ele congela concurso, ele não dá nem a recomposição inflacionária do salário, o plano dele era considerar o crescimento vegetativo da folha, assim, que era menos até do que a lei permitiria para um estado que está em recuperação fiscal. Aí ele vai lá e dá um reajuste de 300% para ele, para o primeiro escalão, para o vice dele, que chega a 300%, sem conversar com a categoria. Aí ele dá entrevistas dizendo que estava defasado e não dá para manter bons profissionais se você não dá um reajuste. Então, assim, é uma coisa atrás da outra. Não é só não dar o reajuste, é o modo como o governo lida com a categoria, que me lembra muitas vezes as reclamações que vinham da época do governo Aécio. Sim. E algumas eu diria para você, Marina, até mesmo do governo Fernando Pimentel, porque o governo Pimentel
se arvorou numa ideia de sejamos diferentes porque determinadas categorias não são ouvidas como outras. O caso dos policiais era exatamente isso. O governo Aécio, por isso. Eu fui buscar em 2005. A Lei 15.962, de 30 de dezembro de 2005, concedeu 10% de reajuste para bombeiros, policiais civis e militares, agentes de segurança penitenciária e socioeducativos. E além disso, eles entravam como beneficiários de programas de financiamento de habitação no Estado. Então tem uma linha de crédito melhor. Depois, eu fui olhar quando é que Antônio Anastasia também concedeu e havia um escalonamento de reajustes para sair de um salário que, se não me falha a memória, era de pouco mais de R$ 1.200, R$ 1.400 da Polícia Mineira, para encerrar a gestão Anastasia / Alberto Pinto Coelho com um salário de R$ 4.000 para os policiais militares. Então construiu-se um diálogo de longo prazo e que evitava, inclusive, rusgas que você tivesse de um ano a outro. Eu entendo até que o governador Romeu Zema tenha tentado fazer a mesma coisa em 2019 e dizer, como eu vou colocar um plano aqui de 3 parcelas, eu não vou precisar fazer essa negociação durante muito tempo. A questão é que eu só tenho 2 alternativas. Ou o governador disse algo que ele não tinha o menor conhecimento se podia ser feito, e eu repito, concordo com a Marina, o caso da pandemia precisa ser colocado sempre nesse contexto e lembrado como uma perda de arrecadação e uma piora nas contas públicas de todo o mundo, de todo o planeta, sim. Ou então alguém fez conta errada, ou alguém foi otimista para além da conta com as contas públicas que estavam ali colocadas à sua frente. Eu só consigo ver essas 2 hipóteses. Eu não estou achando outra que seja capaz de levar para a segurança pública e dizer, não é exatamente isso aqui. Então me parece que o governador ainda tem um outro ponto que me causa muita estranheza na maneira de se negociar. Eu olho para a figura, por exemplo, do secretário de Segurança Pública, Rogério Greco, e eu identifico nele alguém que é muito mais próximo das forças de segurança do que efetivamente do governo. Pelo ponto de vista de onde está na carreira, né? A carreira dele foi construída estando como professor de cursinhos para entrada, disso. A postura, inclusive, de representação física dele, de como ele se apresenta, está sempre parecendo que é alguém que está ali do BOPE, do GAT, etc. É sempre alguém que parece, quando você olha para ele, menos do secretariado ao estilo Partido Novo, do que necessariamente alguém que está ali na linha de frente e entende as dores dos policiais militares. Mas qual é o papel dele nessas negociações e qual é a voz dele para isso? Eu vi o secretário aparecer lá atrás, no primeiro reajuste, quando o governador Romeu Zema, ele sim, precisou bater na mesa e dizer, gente, o reajuste que pode ser dado é este aqui para todo mundo. Eu sei que tem manifestação na porta da cidade administrativa, que o trânsito está parado e que os servidores estão assim, mas o que eu posso dar é isto aqui. E foi a única vez que ele não foi mal avaliado. A gente fez pesquisa da Datatempo, fez na época, quando ele deu os 10,6%, ele se apresentou e falou, o que eu consigo fazer é isso. O problema do Zema é esse, ele não conversa. Eu acho esse, Marina, o ponto para mim é que são sempre conversas com sinais trocados e com mensagens que vão mudando a percepção pública que o próprio servidor da segurança tem sobre o governador. O governador, e isso eu vou extrair, claro, da fala do deputado Sargento Rodrigues, que é o mais eloquente desses representantes da segurança pública, que ele está sempre colocando um videozinho ali de corte dizendo o seguinte, mas o governador diz isso quando dá uma entrevista, mas no fim das contas não valoriza o servidor. Quer dizer, eu não vou tirar exatamente a razão do deputado de cobrar a partir de falas do próprio governador, porque é ele que está dando sinais à sua institucionalidade, o seu secretariado, e também aos servidores que ele pretende amparar, né? Pretende dar uma resposta a eles. Eu faço só um parêntese em toda essa questão. Eu acho que o Brasil como um todo, e Minas Gerais, mais do que o país, porque tem dificuldades de caixa e de dívida maiores do que todas praticamente as unidades da federação, vai ter de rediscutir sim o papel de arrecadação, de contribuição das polícias militares. Eu entendo que isso é uma questão muito sensível para os militares, porque dizem, olha, a gente precisa de um tempo de aposentadoria menor por questões específicas, a gente precisa de uma assistência muito específica, porque muitas das vezes os nossos profissionais estão lidando com segurança pública, às vezes você pode perder o arrimo da família, né? O servidor que está ali e que sustenta a mulher, os filhos, ele precisa de uma assistência médica, mas nessa discussão, por exemplo, eu não estou aqui entre aqueles que acham que o governo está completamente errado em olhar para isso. Mas não é olhar única e exclusivamente de uma maneira impositiva. É olhar, conversando com a categoria e, aos poucos, tirando da categoria a ideia de que nunca se pode mexer. Gente, não há nada no Estado que nunca se possa mexer. É preciso discutir coisas que consomem o orçamento para que amanhã não falte para a aposentadoria deste mesmo militar, que hoje que é o reajuste.
Se esse militar quer continuar recebendo os seus vencimentos e o auxílio que pode estender à sua esposa, aos seus filhos, não tem caixa do Estado. Isso precisa ser dito abertamente e precisa ser dito pelo próprio governador. Dizer, gente, essa discussão passará necessariamente por mim porque eu vou tomar as dores e vou fazer o que é mais difícil. O governador até outro dia estava dizendo isso numa entrevista nacional. Eu não quero ser lembrado como governador que não deixou as coisas organizadas, mesmo que elas sejam difíceis. Eu não quero ser elogiado exatamente quando saio na rua, mas eu vou lidar com os problemas. Este é um problema com o qual precisa se lidar. Não sei se vai ser o governador Romeu Zema pelas condições objetivas de agora e pelos planos políticos que ele e o vice-governador possam ter, mas acho que é uma questão, sim, que o governo, em algum momento, vai ter que discutir. Vai ser dolorido? Certamente. Vai deixar marcas no governo? Vai deixar muitas dificuldades pelo caminho? Certamente. Mas eu acho que sim, vai ter que adotar uma postura diferente, como a Marina disse, porque senão não há condições de conversar com essa categoria. É isso, não tem que dar o reajuste, o negócio é esse, não é que o governo tem que dar o reajuste, o governo tem que fazer o que as contas permitem, só que o governo precisa saber transmitir isso, negociar isso, conversar, isso não é ruim, inclusive, para os planos dele. O governador, ele faz muito isso, assim, ele acena para a extrema-direita, depois ele dá uma recuada. Aí ele fala que ele cuida das contas públicas, depois ele quer fazer um aceno para o servidor. Ele precisa escolher onde que ele vai ficar, né? Quais batalhas a serem travadas e com que discurso fazê-las. Exatamente. Né? Ô, Fran, diga. Pois é, não, até sem querer soar repetitiva, mas muito em consonância com o que vocês estão falando também, sempre foi um problema do Zema, do Partido Novo, esse se comunicar, né? E não se comunicar é o que tem gerado para ele todos esses problemas, inclusive com o governo federal, inclusive com prefeitos, inclusive com a própria base na Assembleia Legislativa. Agora, se torna ainda mais problema quando ele não consegue se comunicar com a categoria que representa 20% da folha de pagamento dele em média, né? Com 80 mil servidores, assim, pelo menos era isso que estava até março no portal Transparência do governo do estado. E é uma atrapalhada atrás da outra, hein? O governador acaba falando muito, mas muitas vezes ele não sabe transmitir da melhor forma. Então, às vezes, ao invés de ficar prometendo, ser claro, olha, como a Marina disse, né, o Ibrahim a gente consegue fazer isso, até porque agora o que se tem se incentivado nas redes ali, nos grupos dos militares e tudo mais, é justamente uma greve do que eles chamam da estrita legalidade, né, em que se faz ali o mínimo que está previsto constitucionalmente, e isso vai gerar uma dor de cabeça e prejuízo financeiro talvez muito maior para o governador Romeu Zema do que virar público e talvez analisar, talvez não só esses 3,62% que o governo prometeu e que as categorias estão pedindo mais e tudo, mas pelo menos ele, olha, dá para melhorar o auxílio alimentação, que é uma outra pauta deles, dá para melhorar talvez ali ou acolá? Então, justamente, dizem que na política a arte ali é você saber conversar, é você saber negociar, né? Você saber jogar limpo muitas vezes para falar o que dá ou o que não dá para fazer. E o que se vê do Zema é justamente essa falta de diálogo, essa falta de clareza, e não só dele, né? Desse núcleo duro dele também, que muitas vezes coloca até a própria base dele em situações complicadas na Assembleia, porque nem a própria base sabe o que o próprio governador pensa, o que o próprio governador quer transmitir. E isso politicamente, a gente está falando em 2026, pode ficar ainda mais complicado para o governador, porque também ninguém quer se indispor com o funcionalismo, com os servidores públicos. É por causa disso, inclusive, que o RRF também não ficou travado na Assembleia, né? Então são várias camadas, mas que elas sempre esbarram no mesmo ponto, que é a falta de clareza, a falta de jogar limpo. E não só com a segurança, porque se a gente for falar com a educação também já se tem esse próprio pedido relacionado aí a esse reajuste no caso da educação, né? Mas no caso da segurança, a gente entende pelo histórico de Minas Gerais e do estado quanto que também essa categoria representa. Então, quer evitar problema? Então, primeiro comece a jogar limpo, coloca quem tem capacidade para conversar. Se não estou conseguindo conversar, não sei, não ficou claro, então esteja do lado de quem vai ser seu porta-voz para falar abertamente, para falar na linguagem daqueles que realmente querem entender, né? E aí, vou continuar trabalhando, vai ter reajuste, vai ter auxílio farda, vai ter auxílio alimentação melhor, então como que vai ficar? Saber conversar é uma coisa que o Partido Novo, que o Romeu Zema e que outros membros do governo rodam,
modo e sempre cai nesse mesmo ponto. E é isso que tem atrapalhado também as negociações aqui com o governo federal. Foi isso que atrapalhou antes de conseguir uma saída do regime de recuperação fiscal com um aliado, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, às vezes, é importante também pensar nessa arte do diálogo. Os planos podem ser muito lindos ali, bonitinhos no papel, né? Mas é importante falar e saber comunicar. Concordo plenamente, Fran. Acho que os ecos do que aconteceu nas trocas de secretariado de governo e outros na relação com a Assembleia Legislativa não estão disso, né? Comunicação é um problema, sim, que o partido tem com diversas instâncias, dos servidores ao seu próprio secretariado, né? Vamos chegando aqui ao final da nossa conversa, não sem antes pedir a vocês as indicações, os caminhos sobre o que prestar atenção na semana que vem. Marina Schettini, começarei por Vossa Senhoria hoje. No que deveremos prestar atenção para a semana que vem? Com os trabalhos na Assembleia, na Câmara, já prejudicados, né, já muito lentos, inclusive acho que a gente pode tratar disso mais para frente. Podemos. Né, em que pé que a gente está, né? Como que a gente tá, qual que é a velocidade, né? Qual que é a velocidade, não só a quantidade também, mas também a qualidade do que está sendo feito no Legislativo aqui. Mas eu vou já seguir o nosso tema do Nacional e olhar a Justiça Eleitoral. A gente tem o dia 3 aí como o limite, né, do Alexandre de Moraes na presidência do TSE. Tem uma expectativa aí de que ele queira resolver o caso do Jorge Seifer antes dele sair. Então, é um prazo curtinho, né? A última reunião dele, se não me engano, que ele vai participar no dia 29. Mas vamos ver se ele vai seguir esse mesmo caminho, como que vai ser conduzido esse caso do Jorge Seifer, para a gente ver se a nossa tese de que a tentativa de baixar a temperatura vai se consolidar mais para frente. Francine Ferreira, pois não? Então, quero ver como que vai ficar esse cronograma apertado que os líderes do Senado divulgaram agora há pouco, querem resolver ali até junho. Olha, eu acho ambicioso, mas o Congresso com pele das saidinhas, veto das emendas, calendário aí de liberação de emendas. Aí, por outro lado, também já tem um grupo de trabalho da reforma tributária para tentar aprovar alguma coisa ainda em junho e também mudanças no Código Eleitoral. Esses só são os básicos, tem muita coisa. Então, até que a Marina já falou, né, de como que vai ficar as coisas. Vamos ver o que vai dar para fazer, o que não vai dar para fazer. Mas isso vai pedir o termômetro também se o governo Lula, com a liberação de emendas, conseguiu apoio, por exemplo, para a questão do PL das saidinhas e também das emendas parlamentares. Eu estou para as eleições de Belo Horizonte. Tem alguns movimentos que começaram a surgir e agora com declarações públicas mais abertas, né? Carlos sugerindo a Luísa Barreto, vamos participar aqui da minha campanha? Vamos ajudar. Mas como vice, tem alguns movimentos que a gente viu ontem à noite, por exemplo, de Rogério Correia e Duda Salabé conversando com direções partidárias de PT, PDT, para definir exatamente que caminho. Tem PSOL e Rede se aproximando do momento de decidir quem vai ser a candidatura dessa federação também. Ou não teremos uma candidatura, teremos um acordo para participação com outras campanhas. E a direita e a centro-direita também. Essa articulação com a entrada de Mauro Tramonte quer trazer exatamente quem? Para o lado do prefeito Fuad Noman, para o lado de Carlos Viana, para o lado de Gabriel Azevedo. Eu tô achando que as coisas estão começando a entrar nos trilhos para que a eleição de 2024 ganhe corpo aqui em Belo Horizonte. Portanto, ficarei de olho no Jornal Tempo e naquilo que Marina Schettini escolher para a gente ler no dia seguinte no jornal. Meninas, muito obrigado por tê-las hoje. Fran, a gente se fala na semana que vem. Com certeza. Marina Schettini, semana que vem, garantido. Marcado. Muito bem. E você também, a gente espera a sua companhia na próxima semana aqui no 3 sobre os 3 para tratar dos assuntos principais da política brasileira. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.